Lá no começo, eu falei para vocês que algoritmos genéticos eram os mais populares. E que no final, depois de apresentar algoritmos genéticos, eu ia falar um pouquinho de programação genética. Tá? Então, no caso de programação genética, vocês vão ver que eles são métodos muito mais flexíveis. Eu consigo representar problemas de formas muito diferentes, tá? Mas eu consigo obedecer aquele mesmo ciclo do algoritmo genético. É o mesmo ciclo. Só que aqui meus indivíduos são representados de formas diferentes, mas ele continua sendo uma solução para o meu problema. Ele é avaliado da mesma forma que lá no algoritmo genético, tá? Mas vocês vão ver que eu tenho um poder de representação muito maior. Quando esses algoritmos foram criados, na verdade, o objetivo aqui era evoluir programas. Tá? Vocês vão, tem na literatura vários autores que tentaram, por exemplo, criar um programa em C++ que faz fatorial, coisas bem simples. Tá? Então, tem coisas com linguagem de programação em si. Na verdade, quando eles surgiram, tudo era feito em Lisp. Tá? Então, eu tinha uma linguagem funcional e, a partir de Lisp, eu ia gerando o que ele chamava de programas. Com o passar do tempo, isso foi se desenvolvendo, tá? E agora eu posso dizer que esses programas, na verdade, podem ser modelos de classificação, pode ser qualquer coisa que gera uma função de ranking, pode ser qualquer coisa. Tá? Então, eu vou mostrar agora como que a gente tem esse poder de representação. E uma das coisas que chamou a atenção, tá, quando esses algoritmos foram criados, é que eles conseguem repetir, por exemplo, você dá um problema para ele, tem um problema... eles são muito usados hoje para circuitos de computação quântica, é uma doideira. Mas o que eles fizeram? Eles têm uma competição anual que você vai lá e submete e fala assim, ó, esse programa que eu criei resolve o problema X. O humano que resolveu esse problema, a resposta que ele consegue é essa. Aí ele te mostra se ele é melhor ou pior que o humano. Basicamente isso. E nesse processo, ele já gerou 2 patentes, tá? Então ele conseguiu criar um circuito lá que ninguém tinha conseguido antes, ou ele consegue reinventar coisas aí que já foram inventadas antes, tá? Então isso só mostra que ele consegue fazer, é só você modelar direito, tá? Mas quais são as principais características? Por que ele é tão flexível? Tá? Na verdade, aqui lá no genético que eu mostrei até agora, eu tenho um indivíduo que é uma estrutura lá, por exemplo, um vetor, onde esse vetor é binário, ou ele é real, ou ele é inteiro. Ele pode ser de tamanho fixo ou tamanho variável, e eu brinco aí, acabou. Aqui não. Aqui, o indivíduo, ele tem função e tem operador. Tá? Então, eu posso ter um indivíduo que tem mais, menos vezes dividir, eu posso ter constantes, eu posso ter variáveis. Então, por exemplo, lá naquele exemplo que eu dei do prognóstico do câncer, se eu sei quais pixels que eu selecionei, eu posso ir misturando esses pixels em funções, somando um com o outro, falar se a soma desses dois é maior que o limiar X, blá, 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 aí eu tomo uma decisão. Então, aqui eu tenho muito mais flexibilidade de representação. Tá? Os indivíduos têm formas e tamanhos variáveis, tá? Então eu consigo gerar coisas bem diferentes. E se você perguntar qual que é a diferença de GA e GP? Basicamente a diferença está no tipo de problema que você consegue resolver. Tá? Um problema típico de GA, que é bem fácil de mostrar a diferença dos dois, é otimização de função e aproximação de função. O que é isso? Otimização de função. Eu te dou uma função, eu falo assim, acha todos os máximos e todos os mínimos dessa função. Então, a função está lá, você conhece, e agora você quer descobrir o mínimo. Lógico, tem que ser uma função complexa. Se é uma função simples, tem uma fórmula matemática que faz isso para você. Tá? Agora, o que é aproximação de função? Aproximação de função, eu te dou um monte de pontos x e y aqui, e eu quero que você me fale qual que é a função que gerou esses pontos. Para te dizer qual é a função que gerou os pontos, programação genética. Para te achar os mínimos da função, algoritmo genético. Tá? Então, o que eu consigo fazer com programação genética aqui é muito mais poderoso do que eu conseguiria fazer com algoritmo genético. E basicamente, se vocês olharem aqui, qual que é a diferença desse fluxograma para o anterior? Já ajudei vocês, né? O que está em azul aqui. Tá? O resto é tudo igualzinho. Só que aqui, o que acontece? Quando eu gero essa população, lá eu tinha falado para vocês, os zeros e uns eu gero aleatoriamente. Eu vou lá e coloco 0 ou 1. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que esse aleatório não é completamente aleatório. Não é, eu digo, é um número real, entre 0 e 100, você vai lá e escolhe qualquer um. Aqui, eu te digo, olha,
eu tenho um conjunto de funções que eu quero usar nesse indivíduo, mais, menos, vezes, dividir, log, raiz quadrada, o que você quiser, seno, cosseno, você escolhe. Tá? E além disso, eu tenho um conjunto de terminais. O que são esses terminais? Normalmente são as variáveis do problema que eu estou tentando resolver. Então, por exemplo, se eu quiser aproximar uma função, tá? Se eu disser que esses pontos geram essa função, não são esses pontos, mas finge que é. O que acontece? Eu vou te dizer, olha, o x, tá? Ele vai ter que aparecer nessa função. Eu quero saber o que você consegue fazer com o x para gerar o y. Como que você manipula o x para gerar o y. Tá? Então, aqui, na verdade, eu tenho esses terminais e funções, onde funções normalmente são funções matemáticas ou lógicas, e eu tenho esses terminais, que normalmente são as variáveis do problema que eu estou tentando resolver, e mais um tanto de constante. Tá? Então, a principal diferença é essa. Meus indivíduos, eles são gerados a partir desse conjunto pré-definido de terminais e funções. Sou eu que defino esse conjunto, de acordo com o problema que eu quero resolver. Tá? Então, veja que a definição desses conjuntos é que determina qual que é o poder de representação do meu indivíduo. Tá? Se eu quiser achar uma função seno e só usar menos, né, pode ser que eu não consiga fazer isso. Agora, se eu tenho operadores suficientes para fazer isso, aí eu posso. Tá? Então, esses dois componentes são a principal diferença. E aqui eu tenho 3 tipos de representação que são comuns. Tá? A primeira é uma representação linear, então eu pego essas funções e esses terminais, eu coloco lá num vetorzão e eu vejo como que eu vou ler esse vetor. Tá? Eu posso ter uma árvore, que é a representação mais comum, tá? Normalmente uma árvore binária, onde ela representa uma expressão qualquer. Ou eu posso ter uma representação por grafo. Né? Então é a mesma coisa que minha árvore aqui, mas eu posso ter nós voltando aqui. Tá? Então eu tenho arestas que saem de um nó e voltam para o outro. As 3 tipos de representação são bastante utilizados, mas essa aqui é a mais comum, sim, realmente, na maioria dos problemas é isso que você vai ver. A linear também já é mais comum, a de grafo é um pouquinho mais complicado, porque daí também você tem que representar o problema usando um grafo. Tá? Então, de novo, meu indivíduo aqui ou é um vetorzão, ou é uma árvore, ou é um grafo. Tá? Bom, tem algumas propriedades aqui que eu não vou entrar em muito detalhe, mas suficiência, fechamento e parcimônia, quer dizer, eu tenho que ter o suficiente para representar uma solução, mas eu também não posso ter muita gente, muito operador e muito terminal. Por quê? Se eu tenho muito operador e muito terminal, eu posso gerar muitas árvores diferentes. Isso vai aumentando o meu espaço de busca. Então, para achar a melhor solução, eu tenho que testar muito mais. Tá? E tem essa do meio aqui, que é a saída de uma função, sempre tem que servir de entrada para outra. Tá? Bom, o que interessa aqui? Então, a primeira coisa é, como é que eu defino? Tá? Eu tenho um problema lá, eu posso continuar naquele mesmo problema que é achar o prognóstico. Só que agora eu não quero mais selecionar os atributos. Eu quero gerar o modelo do prognóstico. Eu já selecionei. Eu tinha lá a gente fez lá naquele exemplo, eu tinha 8 atributos. Digamos que eu achei que 5 deles têm o mesmo poder de expressão que os 8. Tá? E com esses 5 eu vou gerar esse modelo. Tá? Esse modelo pode ser um modelo usando programação genética, tá? Onde aqueles 5 atributos são meus terminais. Eu vou mostrar exatamente como. Tá? Então, existe algumas sugestões de como que você começa em relação a funções e terminais. Terminais dependem do problema, então você sempre pega os terminais que definem, as variáveis que definem seu problema, mais um tanto de constantes. Tá? Eu preciso dos números ali para me ajudar na minha função. A sugestão é sempre começar com os 4 matemáticos básicos e OR, AND, SHOR, dependendo do problema que eu estou resolvendo. Isso, na maioria das vezes, já consegue achar funções muito poderosas. Tá? Dependendo do meu problema, eu posso jogar um log ali, uma raiz, aí depende do que eu quero. Tá? Bom, então aqui eu vou focar bem nesses modelos baseados em árvores. Tá? Todos os exemplos que eu vou dar são de árvores. Então, aqui, basicamente, eu tenho uma árvore binária, onde todos os nós internos dessa árvore, eles são operadores. Então, eu tenho aqui o mais, o menos, o vezes. E todos os nós folha aqui, eles são variáveis do meu problema, tipo x, y, z, ou eles são constantes. Tá? Então, se eu definir aqui os 4 matemáticos como funções, e esses 4 aqui, A, B, X, Y, como operadores, isso aqui é o tipo de indivíduo que eu consigo gerar.
E aqui, normalmente eu vou ler ele em ordem, tá? Mas aí eu posso definir como que eu quero ler. Tá? Isso aí é uma pré-definição do programador. Então, o que acontece aqui? Tá, muito bonito. Então, eu tenho lá funções, terminais e eu gero lá alguma coisa. Qual que é a aplicação mais simples de enxergar isso? É aquilo que eu falei, eu tenho um monte de pontos x e y, eu quero aprender qual que é a função que a partir daquele x gerou o y. Então, eu vou usar o x aqui como meu terminal e vou evoluir uma função cujo erro é muito pequeno quando eu gero um conjunto de pontos. Ficou claro isso? Então, deixa eu voltar aqui. Eu tenho esse conjunto de pontos. Tá? Então, eu tenho aqui a minha variável x de entrada e a minha variável y aqui de saída. Tá? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual função que eu preciso que, dado esse x, ele me retorne esse y. Tá? Então, por exemplo, uma função 2x mais 10 é uma função que poderia gerar um conjunto de pontos. Então, eu quero descobrir essa função, eu não sei a função, eu só sei os pontos. Isso eu posso usar para resolver vários problemas em várias áreas. Otimizar uma função qualquer aqui, tudo bem, mas para que serve isso? Tá? Eu vou mostrar um exemplo depois, quando eu passar dessa parte, que na verdade essa minha função ela gera o ranking de um recomendador. Tá? Então, eu tenho um sistema que tem que recomendar um filme para você. Então, eu tenho uma função que ranqueia os filmes. Essa função pode ser gerada com programação genética. Tá? Ou eu tenho no caso do prognóstico, tá? Eu tenho as variáveis selecionadas, eu uso essas variáveis para gerar meu indivíduo e a partir disso eu tenho um número. Ela sempre me retorna um número, se eu usar operadores matemáticos. Eu posso substituir isso aí por ANDs, ORs e etc. e gerar um outro tipo de coisa. Né? Eu posso gerar uma coisa que é do tipo, se esse atributo tem valor tal e aquele tem valor tal, então é isso aqui que você vai fazer. Tá? Aqui eu estou focando em funções porque eu não tenho tempo de falar de tudo. Tá? Bom, mas suponhamos que eu defini, então aqui a primeira coisa eu tenho que representar o indivíduo e eu tenho que saber quais são os terminais, não terminais ou terminais e funções que definem o indivíduo. Tá? Então, o que eu faço? Eu gero essas árvores aleatoriamente, da primeira vez, tá? E aí eu pego aquele loop e sigo. Tá? Então, o que aconteceu? Eu defini terminais e funções. Gerei um monte de árvore aqui. Essas árvores podem ter profundidades diferentes, tá? Então, alturas diferentes. Então, no final, eu tenho uma população aqui e eu vou avaliar do mesmo jeito que eu fiz lá com o genético. Então, aqui, nesse caso, o que eu poderia fazer, se eu estou querendo saber se a função está gerando os pontos certinho, eu vejo a saída em relação ao real e calculo um erro. E é isso que é a minha função de fitness. Tá? Aí eu vou para a seleção, de novo eu posso usar aqueles mesmos dois métodos, eu posso usar o torneio ou a roleta, ou vários outros, tem por ranking, etc. Tá? Selecionei e agora eu vou para os operadores. A única diferença aqui é que agora meus operadores são um pouco diferentes, que minha representação é diferente. Eu não tenho mais lá bonitinho aquele vetorzinho onde eu troco um ponto, tá? Mudei. Tá? Agora eu tenho árvores. Então agora eu tenho que adaptar meus operadores para trocar subárvores. Tá? Então agora, em vez de trocar um bit ou um conjunto de bits de um indivíduo por outro, eu troco subárvores. Então aqui eu tenho dois exemplos de expressões aqui. Então meu indivíduo 1, meu indivíduo 2. E eu seleciono pontos desse indivíduo. E eu troco. Tá? É simplesmente isso que eu vou fazer. Eu pego uma subárvore qualquer e eu vou trocar, então, subárvores. Existem vários outros tipos de cruzamento que eu posso fazer aqui, garantindo, por exemplo, que eu sempre troque terminais, etc. Mas esse aqui é o mais básico, trocas de subárvores. A mutação também vai ser muito parecida. Aqui eu tenho também diversos tipos. Eu posso, por exemplo, dado esse pai aqui, simplesmente trocar esse operador. Então, eu substituo mais pelo vezes. Ou eu tenho muitas outras coisas que eu posso fazer aqui. Eu posso pegar esse y aqui, que era um terminal, e substituir por uma outra árvore aqui gerada aleatoriamente, qualquer. Tá? Ou ainda, eu posso pegar um não terminal e reduzir a um terminal. Eu consigo fazer várias coisas. Tá? Então, veja que as trocas que eu faço aqui, elas são em outro nível.
né? Lá eu tinha bonitinho. Isso aqui é meu indivíduo, essa posição significa isso, essa significa isso, essa significa isso. Eu ia lá e trocava. Trocava a mesma coisa com a mesma coisa. Tá? Então, eu estava trocando atributos entre eles. Aqui eu seleciono pais dessas árvores para mutar ou para cruzar e eu vou trocando subárvores. Tá? Então, o meu controle aqui é muito menor em relação ao que é que eu estou trocando. Antes, eu sei que essa parte é um pouco mais complicada que a outra, então eu vou dar um exemplo real. Antes disso, só vou falar de um outro ponto que é importante aqui, que são os parâmetros. Esses métodos, eles têm um problema que é eu preciso setar parâmetros. Eles não são muito sensíveis, tá? Na verdade, o que mais influencia aqui, no geral, não vou falar desse jeito que fica feio, mas isso aqui, que é o número de vezes que você vai avaliar, quantas vezes você vai gerar a solução e ver se ela é boa, que é o número de gerações e o número de indivíduos, isso aqui tem um impacto muito grande, que é o quanto que eu vou buscar, é que determina se eu vou conseguir realmente achar uma coisa boa. E aí é o negócio, como é que eu defino quanto que é bom, tá? E eu tenho essas probabilidades de cruzar, de mutar. Se eu usar uma seleção por torneio, eu tenho que dizer qual que é o tamanho desse torneio, quantos indivíduos eu seleciono aleatoriamente para pegar o melhor. Então, tem parâmetros sim. Tá? Na literatura existem alguns padrão, mas isso varia muito de problema para problema. Tá? Então, se você não otimiza os parâmetros, você pode estar subutilizando seu sistema, você pode estar achando soluções que são piores que aquelas que seriam encontradas se você realmente perdesse um tempinho em otimizar. Tá? Então, é uma parte importante, sim. Tá? É uma crítica? É, realmente. Mas precisa de parâmetro? Precisa. Não tem outro jeito. Tá? Agora, quando você começa a trabalhar com esses métodos, você vê que o otimizar o parâmetro é um detalhe perto do que você consegue fazer com eles. Tá?